Olá, meninas! Bem-vindas a mais um podcast aqui do Cafezinho da Tarde. Eu sou Karina Barber e eu vou estar aqui sentada hoje com vocês, tomando esse cafezinho e aprendendo um pouco mais do que Deus tem reservado para nós. O estudo Bem-aventurado, ele é um estudo sobre a maternidade intencional. Estamos estudando nesse momento o livro A Missão da Maternidade por Shelley Clarkson. Esse livro ainda não está traduzido para o português, mas eu venho trazendo para vocês algumas das lições que ele me ensinou. Estamos estudando a primeira etapa do livro, cujo tema é o chamado materno, e hoje vamos abordar o capítulo 3, Coração não dividido. Começamos com essa citação. Escolhas têm consequências. Como escolhemos focar nossas prioridades de tempo na luz dos nossos filhos, tem consequências gigantes não apenas para o seu futuro individual, mas para toda uma sociedade. Crianças não se tornam líderes corretos ou emocionalmente saudáveis e adultos produtivos de forma acidental. Não mais que sementes jogadas de forma aleatória para o vento, crescem parte de um jardim próspero. Alguém precisa ter a responsabilidade por seu nutrir, proteção, desenvolvimento intelectual, modos, recreação, necessidades pessoais e desenvolvimento espiritual. Mesmo levando um progresso demorado, me levou anos antes que eu abraçasse meu comprometimento à maternidade e aceitasse os sacrifícios que eu teria que fazer. Fracasso era uma parte familiar da minha vida inicial como mãe e muitas lições foram aprendidas. Com o avanço das riquezas ganhas com as mudanças dos estilos de vida materno, nós perdemos em termos de tempo, flexibilidade, paz e atenção pessoal. Uma mente dividida vem da falta de um coração totalmente comprometido ao lar. A agonia do ritmo de vida atual roubará a criança de algo que ela passará a vida inteira procurando. Quando essas vantagens são roubadas, as crianças serão uma geração inteira que tem fome de direção, amor, estabilidade e atenção individual. Na falta de convicção bíblica, pessoas seguirão sua cultura. Nos comprometemos a nos dar totalmente a Ele nossa liberdade, nosso tempo, nossos corpos, todas as nossas posses e talentos. Nós somos um sacrifício vivo. Então, meninas, eu acredito que para muitas mulheres, esse tema, da maternidade de forma integral ou a maternidade intencional ainda é muito confusa. Karina, o que é que você considera maternidade integral? Você nunca deixa de ser mãe, mesmo se você trabalhar fora de casa para ganhar o sustento da tua família. A verdade é essa. Então, você nunca vai deixar de ser mãe integral. Porém, a mãe que trabalha de forma integral na edificação do seu lar é aquela mãe que opta por não trabalhar fora de casa e está integralmente, 100% do seu tempo dedicada ao lar. A Bíblia, gente, ela traz, como eu falei para vocês no podcast passado, um molde. Se você não ouviu, eu aconselho você a ouvir o podcast passado. Um molde do que é a forma que Deus criou a família para ser. Só que por conta das circunstâncias, por conta do pecado, esse molde ele vai sendo alterado de acordo com as necessidades da família. Às vezes a mulher ela enviuvou cedo, ela precisa sustentar seu lar. Às vezes a família, o marido está passando por situações difíceis no trabalho, ou a família tem alguma questão financeira de dificuldade por conta de uma perda ou alguma coisa assim. A mulher por um período, ela precisa realmente dedicar-se ao sustento do lar. Essa
questão, ela é muito delicada, por quê? Porque ela varia de caso para caso. A Bíblia, ela é bem clara, quando eu fiz o estudo ano passado ano retrasado das mulheres da Bíblia, eu mostrei para vocês várias mulheres que trabalhavam fora do lar e abençoavam a Deus com o seu trabalho. Priscila trabalhou fora do lar, e outras mulheres também, né? Inclusive a mulher de Provérbios 31, por estações, por diferentes épocas, trabalhou fora do lar. E elas eram vistas como mulheres bem-aventuradas. Inclusive, o nosso estudo, né, tem como base a mulher de Provérbios 31, que foi chamada de bem-aventurada pelos seus filhos e seu esposo. Então, nós temos esse molde que Deus criou, mas nós temos as circunstâncias. Karina, significa que uma mulher que trabalha fora de casa não vai estar edificando seu lar? De forma alguma. Talvez essa é a forma como Deus, naquele momento, colocou ela para abençoar seu lar. Mas o que o texto está falando das escrituras, né, principalmente Tito 2, é que a mulher ela deve estar sendo ocupada no lar. Ela deve estar fazendo as suas tarefas no lar. Ela deve estar ocupada com o cuidado com o lar. Isso não significa que esse cuidado não vai vir de uma forma como ela trabalhando fora para prover por esse lar, caso seja necessário. Só que o que é importante, gente, a gente pesar na balança é o porquê dela estar trabalhando fora. É mais importante para essa mulher estar suprindo a sua carência emocional no que ela vai estar imediatamente recebendo de lucro. Então, no sentido de emocionalmente, ela vai estar satisfazendo ali o seu desejo por sucesso ou alguma coisa nesse sentido, ou essa realização profissional dela, ou o que exatamente ela vai estar colhendo daquela plantação que ela está fazendo. Por quê? Os porquês dela trabalhar fora. É para ter um status melhor diante da sociedade? É para se sentir mais útil? O que exatamente tem sido? É realmente para suprir a necessidade do lar? É pela família? Ou é por questão de status? O que na balança vai estar pesando? A necessidade dos filhos estarem supridos, né? Do marido estar suprido, do lar estar suprido, ou é realmente uma questão de status? Vou dar um exemplo para vocês da diferença. Questão do carro. Eu estou trabalhando porque eu tenho a parcela do meu carro para pagar. Eu estou trabalhando porque eu quero que o meu filho estude em escola X. E eu sei que só com o salário do meu marido eu não vou ter essa condição. Realmente, será que a tua atenção, o teu esforço, o teu zelo com teu filho de forma integral, estou falando física, né? Você está presente ali. Será que aquilo não supriria as necessidades dele com o teu esforço de pesquisar, de fazer coisas? E talvez essa questão financeira, um carro mais simples, talvez não estaria suprindo para a tua família a necessidade de transporte, onde você em casa supriria muito mais a necessidade emocional e espiritual da tua família? Então, cabe aí, gente, a questão da reflexão. Cada mulher vai ter uma resposta diferente. Por quê? Porque nós temos circunstâncias diferentes. A minha circunstância não é a sua. Eu e meu esposo, a gente passou por situações bem difíceis na nossa vida, mas o nosso foco sempre foi: eu iria trabalhar, iria ajudá-lo. A gente conseguiu, com o nosso trabalho, nosso esforço, comprar nossa primeira casa, depois mudamos para a casa que a gente está agora, mas sempre focando em tentar eu ficar em casa em tempo integral. Eu já tive loja online, nos horários que eu tinha disponível para trabalhar, já fiz várias outras coisas para poder ajudar até o Ministério do Lar com os livros das crianças da escola, coisas assim, onde eu tentei fazer com que isso não atrapalhasse o meu ministério principal, que era o lar. O que eu trago para você é que você possa orar e pedir visão a Deus
para o que é importante para a tua família. Talvez nesse momento o mais importante realmente seja você estar trabalhando fora por X situações, mas talvez você possa reduzir a tua carga horária ou talvez a questão das prioridades. Ah, Karina, tô vendo realmente as minhas prioridades não estão alinhadas com o que Deus quer para mim. A minha atenção aos meus filhos nesta fase da vida deles, neste momento, é mais importante do que o carro novo, ou as roupas de marca, ou o status que eu vou estar trazendo para minha família. Então é isso que eu quero que você medite. Eu não estou julgando, não estou colocando o dedo na vida de ninguém. O que eu estou querendo trazer para você é uma autorreflexão do que tem sido o teu ponto de realização. Tem sido o ministério familiar que Deus colocou como molde para a família, ou tem sido o status financeiro da tua família? Provérbios 14:1 fala que nós somos capazes de edificar ou destruir o nosso lar com as nossas próprias mãos. Então Deus, ele capacita a mulher a estar realizando essa obra. Eu vou ler para vocês essa referência aqui rapidinho. Ela diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, o trabalho de edificar a casa e derrubar, a mulher pode fazer as duas coisas. Então, cabe a nós pedir a Deus a sabedoria para nos ensinar o que fazer e quando fazer. Você sabe que uma casa, ela não é construída do nada. Ela precisa de um planejamento, ela precisa de uma execução sequenciada. Você tem que colocar o alicerce primeiro antes do teto. Não tem como você colocar o teto primeiro. O que eu quero falar para você é que muitas vezes a gente está tão preocupada em ter os melhores equipamentos para nossa casa, sejam equipamentos, estou colocando assim, eletrônicos, status de casa, roupa, alimentação, que a gente não está focando tanto no planejamento. O que é que a gente está utilizando essas coisas? A gente tem tanta coisa e a gente não está utilizando para a glória de Deus. A gente está tão preocupado em ter e pouco preocupado em ser. Então, nós temos que nos edificar para que a gente possa edificar a nossa família. E os valores, gente, tudo isso aqui vai perecer, mas a alma dos nossos filhos, valores eternos, eles serão eternos. E a gente tem que zelar e se preocupar muito com isso. Mateus 6, versículo 20 diz o seguinte: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Nós devemos confiar que Deus recompensará o nosso esforço de forma eterna. Então, essa intencionalidade, que é você saber o que fazer e fazer aquela coisa de forma intencional no lar, e a integral, né, a forma integral de fazer isso, é Deus quem vai dirigir você. É Deus que vai estar direcionando você. Eu não estou aqui, gente, colocando de forma alguma a questão de tempo de qualidade. Eu acredito que quando você está focando intencionalmente uma sequência de atividades, como plantar o jardim, como eu já usei essa analogia, construir a casa, Deus, ele vai estar fazendo com que essas coisas sejam edificadas e produzam fruto. Quem faz isso é Deus, mas as coisas, o jogar sementes aleatórias não vai fazer um jardim bem projetado, e isso tudo leva tempo. Você precisa de tempo para planejar, você precisa de tempo para executar, para semear, para puxar as ervas daninhas. Tudo isso é necessário reflexão e tempo. Romanos 12:1 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Isso não significa que nós vamos estar sacrificando tudo de nós. Eu já falei isso várias vezes para vocês e eu vou repetir. Você tem que amar a si mesmo para você poder amar o próximo. Mas amar o próximo
tem muitas facetas, tem muitas formas de amar o próximo. Mas amar a si mesmo não pode ser um amor egoísta. Então, existe uma linha fina entre o egoísmo da satisfação pessoal e o amor ao próximo. E nós devemos pedir a Deus que nos abençoe, que a gente possa enxergar essa linha nas diferentes fases da nossa vida. O livro traz alguns conselhos. Ele diz assim: escreva sobre o seu avanço na maternidade e a satisfação nela. Como eu falei para vocês, no meu caso, foram 7 anos de oração para que essa satisfação fosse evidente na minha vida. Colecione frases, citações e fotos que inspirem seu comprometimento a Ele, né? Seu compromisso a Ele. Então, que a gente possa estar orando e pedindo a Deus que essa satisfação se sobreponha à satisfação pessoal. Ou que Deus transforme o nosso coração para que a satisfação pessoal ela se transforme, né, nessa satisfação no propósito de Deus, que a gente fique feliz de fazer Deus feliz e não apenas no que nos faz feliz como humana. A nossa oração. Paizinho, oro que o Senhor continuamente me mostre a satisfação no meu propósito, mesmo em dias difíceis. Ajuda-me a semear com sabedoria o meu jardim, que eu possa sempre testemunhar os teus benefícios e obra em nosso lar. Então, eu oro que Deus esteja abençoando a nossa família, os nossos lares, e que Deus, apenas Deus, possa estar te guiando nessa escolha de prioridades, onde o teu tempo, os teus esforços vai estar sendo direcionado, sendo escolhido, sendo plantado e sendo colhido no teu lar. Que Deus abençoe, que os anjos de Deus estejam ao redor da tua família e que o Senhor possa estar nos guiando nesse chamado materno. Muito obrigada por você estar fazendo parte do nosso estudo e que Deus abençoe. Tchau, tchau.